Bem-vindos ao Tarot Transparente, signo de Sagitário. Eu sou o Vítor, esta é uma leitura para Sagitário em qualquer ponto do mapa, uma leitura de temática amorosa, sentimental, onde vamos ver a tendência futura, um alerta e um conselho. Partes da leitura podem estar espelhadas ou invertidas, adaptem a leitura à vossa realidade. Peço-vos que deixem o vosso like e o vosso comentário. Recomendo assistirem à leitura até o fim, de forma a terem uma melhor percepção da mesma. Peço à espiritualidade guiança e permissão para aceder às energias de Sagitário. Primeira coluna, vamos ver então a tendência futura. Temperança, que é o vosso arcano maior de Sagitário. 5 de espadas. 9 de ouros. Vocês vão encarar uma derrota de uma forma diferente. Derrota essa que pode estar muito na vossa perspectiva. Como pode ser uma derrota mais realmente palpável, algo que vocês realmente tenham perdido. Vocês também vão estar aqui a trabalhar mais a vossa independência, o vosso senso de abundância. 9 de ouros também é uma carta que fala sobre liberdade, liberdade que Sagitário tanto gosta. Vamos esclarecer a temperança. De qualquer das formas, a temperança também fala sobre um desafio. É sempre um desafio que nos puxa para uma área desconfortável. As coisas nunca são da forma como nós queremos. E porquê que é uma carta de Sagitário? Porque Sagitário é sempre tão otimista. Diante dos problemas, ele consegue sempre ser tão descontraído. Consegue sempre tão ressignificar o problema. O que muitas vezes também é um problema. O lado sombra de Sagitário. Levar para a brincadeira questões sérias. Mas também acaba por ser aqui o vosso lado positivo. Mas não se esqueçam que realmente vai haver algo que não é da forma como vocês querem e isso vai ser trabalhado e isso está conectado à vossa área sentimental. Para uns isto pode ser um relacionamento mais específico, para outros são questões muito gerais envolvendo o sentimental. Temperança. Múltiplos amores. O presente e a indecisão. Para alguns temos um pedido para vocês não desistirem de algo, para vocês irem para a luta, para vocês tomarem uma escolha. Para outros também uma questão que envolvia muitas possibilidades. Vai ser, de certa forma, consolidada, como que vocês vão ser forçados, entre aspas, a reduzir aqui algum tipo de escolhas, de possibilidades e fazer uma escolha. Temperança também pode falar sobre um adiamento de uma decisão, fala sobre questões que demoram o seu tempo e temos aqui realmente uma questão de uma escolha que durante muito tempo não foi tomada, alguém foi empurrando com a barriga. Muito aqui uma questão de uma certa fuga de Sagitário, muito em nome da própria liberdade. E porventura é isso que vocês vão estar a olhar de uma forma diferente. 5 de espadas. A tempestade. É como que quando entrava água no barco, vocês pulavam do barco e no que toca a sentimentos, a relacionamentos, nem sempre isso é o melhor a fazer. O outro fica magoado,
Porventura também vocês de forma inconscientemente fazem isso e depois percebem que mesmo pulando do barco, parte de vocês, o vosso sentimento ainda está lá dentro do barco onde entra água. A cegueira. Uma tendência de Sagitário em realmente fechar os olhos para o problema. É a tal questão da temperança. Temperança, quando sai para os outros signos, é complicado porque falamos sobre questões importantes, questões filosóficas, onde, como vemos, Sagitário tem sempre um lado muito otimista, tem sempre uma forma original, tem sempre. Nunca fica, meu Deus, o que é isto? O fim do mundo, meu Deus. Mas quando a temperança sai para o próprio Sagitário, a conversa já é outra. Sinto aqui a temperança um pouco no lado de sombra, uma fuga. Isto está aqui como tendência futura, não está a dizer se é bom ou se é mau, mas já vamos ver aqui nas próximas colunas com o alerta e com o conselho. Vamos então só esclarecer o 9 de ouros, o guia. De facto, alguém presa pelo próprio caminho, pela própria liberdade. É uma forma como vocês conduzem a vossa vida. Mas de facto, chega algo, ou já chegou, ou vai chegar, que vai cutucar Sagitário a tomar uma escolha, onde Sagitário pode se sentir preso a um barco onde entra água. Vamos agora então para o alerta. Cavaleiro de espadas e 3 de copas. Aqui uma questão esguia, escorregadia e de forma muito racional. E individual também, no que toca ao convívio, aos pequenos momentos, às alegrias. 3 de copas, apesar de não ser uma carta de fogo nem de Sagitário, fala sobre pequenos momentos no dia-a-dia, sem grandes compromissos, o que é algo que é tentador para Sagitário, este clima de festa. Esse barco passou por várias cidades, foi um cruzeiro muito engraçado, mas a partir do momento que entra água, onde existe cobrança, onde eu sinto que tenho um apego, onde eu sinto que o outro pede muito de mim, por vezes vocês usam do racional de forma muito artística e fogem, pulam desse barco. A Valete de Paus, realmente, esta carta sim é de Sagitário, o espírito aventureiro, sempre uma nova aventura, sempre uma aventura que é diferente. Uma hora eu quero isto, provei disso, gostei, mas agora já tenho entusiasmo por outra coisa, passou a vontade. Sacerdotisa invertida. Sacerdotisa que é água, que é sentimento, que é passado. Que é o tal barco que entra água e que muitas vezes vocês pulam. Mas parte da vossa própria água, do vosso próprio sentimento, também ficou nesse barco. Sacerdotisa invertida pode falar sobre falta de sensibilidade, falta de honra em relação a um passado, em relação a algo que foi construído. Pode falar sobre uma pessoa que não partilha os sentimentos, ou uma pessoa que esconde segredos, uma pessoa que não é sincera, uma pessoa que não respeita o passado, uma pessoa que tem dificuldade em assumir compromissos em relação ao futuro também. Porque sacerdotisa, além de falar sobre o passado, fala sobre um futuro que é projetado e imaginado com base sempre no passado.
profundidade e Sagitário é muito leve. E realmente esta leveza está aqui a ser exposta um pouco como uma sombra e de facto vai muito de encontro ao que vemos na primeira coluna. Vamos agora esclarecer 3 de copas com cavaleiro de espadas, a escolha e anjo da bondade. Como vemos, com múltiplos amores, indecisão, temperança, eu disse, Sagitário vai se ver obrigado, entre aspas, tentado, empurrado a fazer uma escolha. Cada escolha implica uma renúncia e cada escolha fica marcada no passado. Eu não posso escolher algo e depois achar amanhã que já não. Aquilo que foi feito, foi dito, independentemente de vocês depois mudarem de opinião. E têm sempre o livre arbítrio de o fazer. Já foi feito, não pode ser alterado. E Sagitário, por vezes, tem realmente uma falta de tato para com o outro. Pode parecer aqui um pouco frio, um pouco desprendido. Não se importa. E isso está aqui a ser exposto como um alerta. Muito cuidado. Sacerdotisa invertida. A responsabilidade, como eu disse, aquilo que é feito no passado está feito. É preciso honrar o passado, honrar os sentimentos. A questão do passado é sempre algo muito difícil para Sagitário. O signo oposto de Sagitário é Gêmeos, oposto barra complementar, que tem muitas coisas opostas e muitas coisas em comum. Tanto Sagitário como Gêmeos, nenhum deles fala sobre o passado, sobre a permanência, o concreto, algo que dura. Nenhum deles fala sobre raízes. Apesar de serem opostos, os dois falam sobre rapidez, movimento, várias possibilidades. A questão da continuidade, da responsabilidade, do afeto, do passado, pega com Sagitário, sim, com o mestre astral e com o escravo astral, que são outros dois pontos que são muito opostos aos nossos signos. Neste caso, o mestre astral de Sagitário é Câncer ou Caranguejo, que está aqui representado com a sacerdotisa, e o escravo astral de Sagitário é Touro, que também fala sobre permanência, algo que é fixo, algo que não muda. Não dá para tomar uma escolha e depois dizer adeus a essa escolha quando Touro entra num barco. Câncer também. Muitas vezes esse barco mete água e entra água, 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 água e ninguém pula o barco. Um pouco uma questão dessas que temos aqui. Responsabilidade. Algo que para Sagitário, que é sempre tão leve, que nunca veio problema em nada. Muitas vezes é um problema. Temperança para Sagitário realmente é sempre algo muito curioso. E por acaso, nas últimas leituras, Sagitário, tínhamos visto que estava mais responsável, só que abordávamos muito uma questão de saúde, uma questão de, para alguns, dinheiro também. Aqui, como vimos, a leitura está mais a focar na área sentimental. Porventura, os sentimentos vai ser das últimas áreas onde estão aqui a ser trabalhadas para esta energia de mais responsabilidade e um pouco mais séria que Sagitário tem entrado nos últimos tempos. Conselho agora, conjuntura invertida. Muito cuidado para vocês não... Esta questão de Sagitário, de ser esguio, de temperança... É apresentada uma realidade. Sagitário acha sempre que pode ser alterada, acha sempre que não é bem assim, acha sempre que, apesar de algo ser muito mau, ser muito positivo, é possível olhar para isso de uma forma otimista, nem sempre. Cada caso é um caso. A conjuntura deve ser vista com realidade.
nem sempre dá para ter uma opinião ou dá para ver as coisas de uma outra forma, porque há coisas na vida que são realmente concretas depois de estarem feitas. Estão feitas depois de algo ser feito. E se algo tem um significado, não dá para depois dizer, não era bem assim. É o que vimos com a responsabilidade, é o que vimos com a escolha. Cada escolha é uma renúncia. Amor e desejo, que tem sido muito para os signos, e só tenho usado o tarot egípcio para o conselho. Saiu há pouco para Libra, se não estou em erro, e também saiu para outros signos. Futuro também, se não estou em erro. Conjuntura, amor e desejo, leitura sentimental, muito cuidado para, principalmente quando temos uma questão de um relacionamento com o outro, onde existe troca de sentimentos. Muito cuidado para não haver aqui falta de responsabilidade, nem achar que as coisas são maleáveis, que é como a temperança, que as coisas vão sendo trabalhadas assim aos poucos, que tudo dá tempo. Muito cuidado para não magoar o outro, até porque, como já vimos, e porventura, e por vezes este diário tende a acreditar que não. Muitas vezes o barco onde entra água, que por vezes parece que vai afundar. Muita dessa água é água que também é vossa. Muito cuidado para não se virem a arrepender no futuro. A domesticidade, que é uma carta de lua, tal como a conjuntura. Temos aqui uma questão de acalmar o grilo, entre aspas, de ficar mais calmo, de não ser tão individual e ter aqui um pouco mais de... e transmitir ao outro mais confiança. Dizer, entre aspas, eu estou domesticado, podes contar comigo, eu vou agir de certa forma, eu não sou um animal selvagem, indomável, que traga aqui sempre associado um risco a qualquer momento. Quando o barco põe água, eu vou sair do barco. Não, temos aqui uma questão de lealdade, principalmente no que toca aos sentimentos. Foi esta a vossa leitura, signo de Sagitário. Mais uma vez peço-vos que deixem o vosso like e o vosso comentário. Espero que a leitura vos tenha sido útil de alguma forma. Vou deixar na descrição deste vídeo o link das últimas leituras que fiz para o vosso signo. Tenho a certeza que irão complementar a presente leitura de alguma forma. Agradeço desde já a vossa presença. Um obrigado e até breve.